tal da injeção de ânimo no seu dia? Tá todo mundo pop. Comece o ano de carro zero. Passe na Carneiro Citroën e leve o novo Citroën C3 a partir de R$ 69.990 e pague a primeira parcela somente em abril deste ano. Você ouviu certo. Compre o novo Citroën C3 hoje e pague a primeira parcela só em abril. Vem para Carneiro Citroën. WhatsApp 83 9 81 11 40 03. Consulte condições. Citroën. No trânsito, escolha. Economia de verdade só no Brasil Atacadão. Qualidade, variedade, muito preço baixo. Flacão de milho Rei de Ouro, 500 gramas, 1,48. A 100 pau o peito bovino congelado quilo, 19,80. Chã de dentro bovino peça ou pedaço quilo, 29,80. Válidas até 5 de fevereiro. Brasil Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Esse é mais barato, esse é nosso. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. O Salão Plena Beleza Estética oferece serviços de cabelo, unha, sobrancelha, estética facial e corporal, extensão de cílios, maquiagem, depilação e noivas. No combo de verão, escova mais maquiagem por R$ 159,99. E tem mais, unha, pé e mão e escova, R$ 69,99. Plena Beleza Estética, Empresarial Shekinah, Sala 12, Manaíra. WhatsApp 999 18 2667. Instagram, @PlenaJP. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Domingo, dia 5 de fevereiro, a cachorrada vai botar o bloco na rua no Cão Fuçu 2023. Trio elétrico, orquestra de frevo, Magali Mel, turma do Scooby-Doo, sorteio de brindes, concurso de fantasias e muito mais. Concentração às 4 da tarde na loja Pet Show, em frente ao Mercado Público do Bairro dos Estados. Informações 986230750 ou 3225-3615. Cão Fuçu 2023. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, pontualmente, meio-dia. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde e mais bela do Brasil, 12:01. É meio-dia. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5.
Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Companhia Docas da Paraíba sob novo comando. Ex-deputado Ricardo Barbosa é anunciado como novo presidente da companhia em importante momento da história do Porto de Cabedelo. Está no Diário Oficial. O governo da Paraíba institui o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem também. O estado é o primeiro em todo o país a pagar o novo salário aos profissionais da enfermagem. Nem tudo é só brincadeira e liberdade de expressão. Ministério Público Federal pede prisão do apresentador Siqueira Júnior e, de quebra, aplica multa por crime de racismo por fala enquanto ele apresentava um programa com Luciano Coxinha na TV aqui em João Pessoa. Deputado federal paraibano Gervásio Maia é indicado para vice-liderança do PSB na Câmara dos Deputados em Brasília. O vice-líder pode, entre outras coisas, definir a pauta de votações do plenário. O interesse do povo em primeiro lugar. Governador João Azevedo pede união dos três poderes em mensagem à Assembleia Legislativa da Paraíba. Trama mal feito. Ministro Alexandre de Moraes confirma encontro com o senador Marcos Duval. Chama plano golpista de Bolsonaro de Operação Tabajara. Polícia Federal deflagra quarta fase da Operação Lesa Pátria contra envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos três poderes na capital federal. E o presidente Lula, aquele que disse que não queria mais uma reeleição, já ensaia mudança de discurso e não descarta tentar a reeleição para a presidência da República em 2026. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O poço do terror é mais profundo. Ministro Silvio Almeida diz que apura denúncia de 30 adolescentes grávidas de garimpeiros na terra Yanomami. E a vacina contra a dengue. A Comissão Nacional de Biossegurança aprovou a segurança do imunizante contra a doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti. Perda para a educação da Paraíba. Morre em João Pessoa o diretor do colégio IE,
e também do IASES Eduardo Chianca. Cidade romântica. Pesquisa revela que JP, a capital mais verde do país, é o segundo destino preferido dos casais em lua de mel. E não saia de casa sem saber. João Pessoa realiza dia D da vacinação contra a paralisia para todos os públicos. Errado. Vou corrigir. João Pessoa realiza dia D de vacinação para todos os públicos com 14 horas de ação preventiva neste sábado. Serão disponibilizadas todos os imunizantes do calendário de rotina. Minha produção só faltou dizer para que será esta vacinação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem de Tiago Moraes. Produção Juliana Carneiro. E a edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens Luciano Coxinha. E você pode acompanhar F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, do debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 12:07. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Nada de demora, chegamos no momento certo de uma sexta-feira. E dia de sexta-feira, aqui no F5, minha amiga Cíntia Almeida, é dia de sextou com o melhor DJ da Paraíba. Pedir favor ao povo aí, você do YouTube, licença do YouTube, fica no YouTube e liga o rádio. Solta, DJ!
arrebentando tudo. Mas, Fabão, Natanzinho não deveria ter tocado domingo passado em Pitimbu, na festa do Senhor do Bonfim? Verdade. Só que não aconteceu o show de Natanzinho, porque Natanzinho estava, a exemplo de Petrônio Torres, entregue ao departamento médico. Portanto, meu povo, quem gosta de Natanzinho, quem gosta de festa, quem gosta de farra e mais de grátis, Pepa Torres, 0800. 0800, domingo agora, na bela cidade de Pitimbu, no litoral sul da Paraíba, tem Natanzinho! Paulo Marques, tem ou não tem cabaré essa noite? Assim o Pepa vai! Natan, vem cantar comigo, o hit do Brasil. Assim o Pepa vai, Luciano Coxinha, é bom demais. Eu adoro quando chega a sexta-feira, que a gente tem uma semana, sabe, de muita luta, de muito trabalho, muitas notícias ruins, algumas boas, mas muitas ruins. E a gente decidiu, desde quando que começou o F5 aqui, acho que uma ideia do próprio Luciano Coxinha, de a gente começar a sexta-feira com um sextor diferente, no pique, no clima, colocando o povo para dançar, colocando o povo para se animar, colocar muita gente que gosta de começar os trabalhos cedo. Muita gente espera logo o início do F5, Pepa, para começar já os trabalhos. Esmeraldo Gomes é um dos. Diz, Fabão, quando começa o F5 na sexta-feira, que vocês começam o sextor, eu abro a primeira gelada. Reinaldo Chacon, a metralhadora, abre logo a boa do brejo. Pedrinho Guedes começa um pouco mais cedo, né, Pedrinho? Pedrinho começa ali por volta de 10h30 da manhã, fica ali escutando Victor Santos aqui, Isabela Vilante na Pop. Quando dá meio-dia, meu amigo, o bicho já tá com as orelhas quentes. Quando começa o sextor, ele começa a agitar. Bom demais, é a nossa Poca. Esmeraldo tá doidinho aqui. 5x0. Ô, Esmeraldo, pelo amor, tem calma, Esmeraldo. Esse time aí leva de 3 aos Oh, pontos. meu Deus do céu. Esse time aí, agora o Botafogo, eu fiquei doente ontem. Não, Vamos falar já de Botafogo. Tem calma, Esmeraldo. Não faço gol de 5x0. Como é o nome? Tem Rezende, é? Rezende. Sei lá. Paulo Rezende. Meu, tenha calma. Márcio Rezende de Freitas. Márcio Rezende, tenha calma, Vitor Santos. Time fraco Eita, da bichinha. meu Deus. Esses vascaínos não tem jeito. Ganham do Rezende, da 5ª divisão. E o Voltador ganhou do Fluminense, né? Foi, tenha calma. A gente vai comentar já, minha gente. São 12h20 na Paraíba. Alô, meu amigo Galvão Locações, Ricardo, aquele abraço. Abraçando vocês dois, eu aproveito para abraçar toda a Paraíba, tá todo mundo que está sintonizado agora no F5, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, quem também nos escuta fora dos limites da Paraíba, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo, meu amigo Wallace Vitor. Rapaz, os vascaínos não podem ganhar uma, que fica tudo aparecendo aqui. Rumo a Marrocos. Rumo ao Marrocos. Calma. Não, porque o Flamengo ganhou morrendo do Boa Vista. O Flamengo tá pensando no Marrocos. Calma, minha gente. 12h20 na Paraíba. Alô, meus amigos das rádios alternativa nativa. Meus amigos também que nos escutam através da rede alternativa de rádio. Meu amigo Gonçalo de Mangabeira, obrigado. Milton Cordeiro, Difusora Magia, obrigado pela retransmissão do programa. Abraçar também quem está nos acompanhando na cidade de Soledade pela Caro FM, em Olivedos pela Olivedos FM, em Pombal pela 104 FM, a Rádio Opção, e também quem nos acompanha na cidade de Souza pela Rádio Angelim. Obrigado, Paraíba. Para a semana a gente vai começar a contar as novidades. A nossa rede vai crescer, Pepa, vai dar para balançar mais. Tá chegando gente nova no projeto. Semana que vem, a gente vai soltando a conta-gotas as novidades do F5 para 2023 e também as novidades na Rádio Pop, que já começa domingo agora, rapaz. Transmissão do jogo Campinense Sport Recife, Sport Recife Campinense pela Copa do Nordeste. O ano de 2023 para a Pop e para o F5 promete muita coisa. 12h22, Luciano Coxinha, eu quero a vinheta dele, porque vai fazer exatamente uma semana que ele... Não, ele veio na segunda, não vou ser injusto, não. Não, ele não veio na sexta passada, ele tinha vindo na quinta. Apareceu na segunda e depois foi direto pro departamento médico. Adoeceu. Solta a vinheta do Rei do Camarote, coxa! Petrônio Torres.
Tá melhor, Pepa? Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Coxinha. Boa tarde, as Você tá popianas, meio os estressado. popianos. Tô achando você meio estressado. Não, irmão. Se estressou logo no início do programa com nossa Ju Carneiro. Que ela explicou, é dia D de vacinação geral. Vai ter todo tipo de vacina. Mas deixa pra lá, isso é outra história. Mas, amigo, eu fiquei dodói. Me envolvi em um acidente. O Uber que eu ia pro aeroporto entrou no engarrafamento de batidas. Foram 4 automóveis que colidiram um contra o outro. E assim, graças a Deus. Que chama? Não é engarrafamento. Engavetamento. Muito engavetamento, bem, isso, essa é a expressão. E aí, bicho, a dor forte, bateu, o cinto prensou meu peito, né? Fiquei com a dor forte no peito, mas fiz tomografia, graças a Deus, não acusou nada. E assim, só dor mesmo, e aí analgésico, anti-inflamatório e repouso, né? Muito repouso. Já melhorzinho um pouquinho, já era pra não ter repouso ainda, mas... Como é o nome do seu cardiologista? Fábio Petrúcio. Fábio Petrúcio, ele mandou uma mensagem pra mim. Fabão, tome conta de Pepa, 20 dias sem beber. Aí pronto, ele mandou pra tudo, mandou pra mim. Ele disse, tome conta do Pepa, 20 dias sem tomar uma. Infelizmente, ele vai passar o carnaval no seco. Já tá dançando aqui no sextou? Aí você dá uma notícia de Natanzinho, aí complica. E mal acaba sabendo que vai ter Natanzinho domingo lá em Pitbull. 4 da tarde. Pepa, eu confesso que não sabia. A gente fez o programa semana passada, na quinta-feira da semana passada, direto de Pitbull, né, o F5 na estrada, e a gente anunciou a programação da festa do Senhor do Bonfim. E depois a gente foi em seguida, você foi primeiro, eu fui depois para Brasília. Enfim, semana foi complicada, você dodói, Rui Dantas aniversariando, enfim, fiquei praticamente só com o Ju. E eu não sabia da informação de que Natanzinho, a equipe de Natanzinho tinha adiado o show, cancelado o show do último dia 29 em Pitbull, na festa do Senhor do Bonfim, porque ele se tratava, Pepa, de uma bactéria na garganta. Natanzinho fez o comunicado na semana passada, mas já tá no Instagram dele, muita gente perguntando, vai ter mesmo, o show vai, tá confirmado, no Instagram de Natanzinho, domingo agora, dia 5, a partir das 4 da tarde, festa do Senhor do Bonfim em Pitbull, Natanzinho, meu amigo, 4 da tarde é um horário bacana, né, Pepa? E também tá confirmado Natanzinho, sábado que vem, de amanhã a 8 dias, em João Pessoa. Que essa novidade eu quero entender o que foi que aconteceu. Não sei, houve o cancelamento da venda de Abadás, que é o bloco dos atletas. Sim. Mas o show de Natanzinho no trio está mantido para o dia 11. Graças a uma parceria Folia de Rua, Prefeitura de João Pessoa e Bloco dos Atletas. Exatamente. Vai ter show de Natanzinho sábado que vem, dia 11. Isso. Dia 11, na Avenida Folia, em João Pessoa, sem cordão de isolamento, Pepa. Exatamente. Quem comprou o Abadá tá tendo dinheiro vai ser ressarcido ressarcido. E vai ter show de Natanzinho para todo mundo. Achei uma sacada bacana. Isso. Agora, o motivo eu não sei explicar. Não, também não sei se foi a venda dos abadás que não estavam tão boa, não sei se foi o apelo tão forte de Natanzinho que o Folia de Rua intermediou com a prefeitura e com o Bloco dos Atletas para colocar de graça para todo mundo, porque é uma grande atração. Isso. Talvez seja um dos músicos mais estourados no momento, sobretudo aqui na região Nordeste, né, Exato, Pepa? tá fazendo muito sucesso o Natanzinho, é requisitado para 10 festas que existem hoje no Nordeste. A agenda lotada, mas confirmado aí em João Pessoa, mesmo sem a necessidade do Abadá. Quem gosta de Natanzinho, vai domingo para Pitbull, 4 da tarde, 0800, não paga nada. E tem a opção também de no próximo sábado, aqui em João Pessoa, sabe que horas começa? Final da tarde, acho que é ali depois do jogo do Flamengo, né? Umas 6 horas, 7 horas. A gente tá dizendo jogo do Flamengo, sabe nem se o Flamengo vai chegar na final do Mundial. Acho que vai. Dia 11 é a final, não, a semifinal, é, Pepa? Não, semifinal é dia 7. Então já seria final, já será a final dia 11. Meu Deus do céu. 4 da tarde. Eita, meu amigo, é festa demais. A semifinal é terça-feira. Flamengo e Al-Ahly ou o Casablanca do Marrocos. Do Marrocos, que jogam amanhã. Rapaz, quem jogou agora ontem? Foi ontem ou foi anteontem? Você assistiu os primeiros jogos? Sim, assisti quarta-feira. Rapaz, o time que venceu lá 3-0. Foi o time do Egito. Time bom, viu, rapaz? Bom. Vai pegar uma equipe, acho que dos Estados Unidos ou é do México. Acho que é dos Estados Unidos. Para ver quem será adversário do Real Madrid.
Vem o secador aqui. Vocês não vão pra final, não. Tem calma. Os cabas ganham de 5-0 do Resenda e ficam tudo comemorando. Alisson, Vitalino, Esmeraldo Gomes e Vitor Santos. Desde que começou o programa, que eles não param de perturbar aqui, de zoar. Nem coxinha, rapaz. Tá quieto aqui. Pepa, falando de futebol, o que foi que aconteceu com o Botafogo ontem, rapaz? Vencia por 1-0. Tá virando moda. Tá virando moda. Toda vez deixa empatar no finalzinho, né? Aos 46 do segundo tempo. Aos 46 do segundo tempo, o time empatou o jogo, rapaz. Eu fiquei mirado, que eu tava ligado. E que decepção. Tô querendo ver aqui, tô entrando no Globo Esporte para ver a classificação de momento do Campeonato Paraibano. Querendo ver a classificação do Paraibano. Botafogo, para quem não tá entendendo nada, minha gente, empatou ontem com o Serra Branca em 1-1, quando vencia o jogo por 1-0. Acabou deixando escapar a sua segunda vitória no Campeonato Paraibano. O Botafogo, mesmo assim, Pepa, apesar disso, entrou no G4. Tá mas olha o número de jogos do Botafogo e olha quem tá atrás dele, na frente dele, a quantidade de jogos. Já tem 6 jogos do Botafogo, falta só mais 3. Faltam só mais 3 jogos para ele encerrar a participação da primeira fase. O Botafogo, você tem razão, Pepa. Atrás do Botafogo, por exemplo, o Souza com 7 pontos, mas tem 2 jogos a menos do que o Botafogo. Olha aí. O Nacional de Patos, que tem 6 pontos, tem 3 jogos a menos do que o Botafogo, rapaz. O próprio CSP, que está com 5 pontos, tem 2 jogos a menos que o Botafogo, em tese, pode chegar a 11 pontos. O meu Auto Esporte continua segurando a lanterna do Campeonato Paraibano da Primeira Divisão 2023. E o Serra Branca, que empatou ontem com o Botafogo, ocupa a penúltima colocação. O Botafogo está seriamente ameaçado de não ir para as semifinais. Aí aí parece que tem mas tem outra chance, não? Não, tem mais não. Tem mais não? Quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Muito bem. Primeira meia hora do F5 foi bem amena, né? Com o sextou, a gente falou do esporte. A gente precisa ir pro intervalo comercial e na volta a gente começa a falar de coisa muito séria, porque Brasília segue pegando fogo depois das revelações bombásticas do senador Marco Duval. O governador João Azevedo ontem fez novo anúncio de secretariado, prometendo para a semana que vem concluir os anúncios do seu segundo mandato. Enfim, muitas informações, muitas opiniões aqui no F5. A gente vai para o intervalo comercial. Antes, coxinha, eu preciso dizer que são 12h30. 12h30, hora de o quê? Comer, hora de pedir almoço. Meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça, viu? Fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Ontem mesmo, Pepa 2, eu comi um rubacão com carne guisada da Comedoria do Cabeça, que tava bom demais. Guisada ou carne de sol? Carne guisada. E foi? Muito bom, muito bom. O Luciano Coxinha ontem comeu um arrumadaço, embora ele seja fã mesmo do espaguete com camarão. Gente, acreditem no que a gente está dizendo aqui. São muitas opções no Comedoria do Cabeça. Fala no Zap ou no Instagram. É muito fácil. O Zap da Comedoria do Cabeça é 9641-4664. 9641-4664. E o Instagram, esse que é fácil mesmo, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, viu, Luciano? Pra espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça, coxa. O almoço, estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h32, Pepa, aquilo que a gente falava. O Nacional pode chegar a 24 pontos, Nacional de Patos. O Souza a 22. O São Paulo Cristal a 21 pontos. O 13 a 20, o CSP a 20, o Campinense a 18 e o Botafogo pode chegar a apenas 17 pontos. Disso que eu falei, o Botafogo pode terminar essa primeira fase do Paraibano
na 7ª colocação. E outra coisa, o detalhe é que o Botafogo joga com os seus adversários, né? Os concorrentes direto por uma vaga nas semifinais, CSP, o próprio São Paulo Cristal e o Nacional de Patos. O Botafogo enfrenta os 3 ainda. Vida difícil do Belo. Vida difícil do Belo, meu irmão. Vida difícil do Belo. Não tem moleza. Empatou os jogos, Beixas perdeu 4 pontos para Queimadense, ganha de 1-0, deixou empatar no final. Ontem também, contra o Serra Branca. Enfim, a vida do Belo não tá fácil. 12h33, coxa. Agora sim, intervalo comercial. Na volta a gente inclusive libera as primeiras interações aqui no F5, coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841-1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. Se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Alô, jornalistas! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais imprensão dá vontade de rir. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12:39. Meu amigo, minha amiga, você já pensou abastecer o seu carro, a sua motoca e ainda ganhar prêmio em descontos nas lojas parceiras? Então venha para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo ganhe logo 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. 12:40. Pepa Torres, o Ministério Público Federal aqui na Paraíba entrou com ação penal contra o apresentador José Siqueira Barros Júnior, mais conhecido como Siqueira Júnior. Ele que apresenta um programa policial na Rede TV em nível nacional. Nessa ação, o MPF pede a prisão de Siqueira Júnior, mais uma multa por crime de racismo. O caso envolvendo Siqueira Júnior, testemunhado por Luciano Coxinha, ocorreu no dia 5 de junho de 2018, quando Siqueira apresentava o programa Cidade em Ação aqui na Paraíba, na TV Arapuã, emissora afiliada à Rede TV. Na ocasião, Siqueira Júnior teria proferido falas racistas e misóginas contra uma jovem negra custodiada pelo Estado. Segundo o Ministério Público Federal, Siqueira Júnior teria passado dos limites da liberdade de expressão
ao incitar o discurso de ódio e discriminar a jovem por gênero, preconceito, exclusão e estigmatização, violentando a dignidade humana como prevê a Constituição. Antes da avaliação do Pepa Torres, eu preciso invocar o testemunho de Luciano Coxinha, que na época trabalhava na TV Arapuã e operava para o programa de Siqueira Júnior. Aconteceu isso mesmo ou não, DJ Coxinha? Antes de mais nada, boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Rui Dantas, João Pessoa, Paraíba, Juliana Carneiro, enfim. Fábio, é o seguinte, você falou que eu distribuí, eu não. Quem assistiu? Todo mundo assistiu aí, se tem vídeos gravados, enfim. Eu fazia a minha função de operador igual eu faço aqui. Eu sou apertador de botão. Você não tem nenhum perigo de entrar no bojo aí do processo. Né? Entrar no bojo do processo, eu não tenho... Pelo que você testemunhou em loco, é muito mimimi ou aconteceu isso mesmo? Ou você estava distraído? Eu estava distraído. Porque, sério, operador de áudio de TV... Não é igual. O rádio é mais à vontade. Agora a TV não, muito complicado. Muito complicado. É uma sincronia do diretor de imagem com o cara que exibe a matéria, o VT. Aí tem uns links ao vivo. É muita coisa, entendeu? Então, assim, a gente não presta a benção de loco, não. Mas já que o Ministério Público Federal está denunciando, aí é com eles eu. Você me fico só aqui de camarote. Você me convenceu. Não tem perigo de você ir preso com Siqueira Júnior. E aí, Pepe, em nome da liberdade de expressão, ou o Ministério Público Federal, tá errado? Quem tá errado, quem tá certo? Você lembra? Acompanhou esse caso, Pepa Torres? Lembro, Fábio, lembro. Olha, é o mesmo caso, sabe de quem, por exemplo? Claro, um pouco mais grave, mas também foge, extrapola o que prega a Constituição, que é a liberdade de expressão para todo o brasileiro e brasileira. O Wallace, jogador de vôlei, que estão pedindo também a exclusão dele do esporte brasileiro, do esporte profissional. Estão pedindo 100 mil, o Ministério Público está pedindo, e a AGU também está pedindo 100 mil, além do banimento dele do esporte, porque ele postou o que postou no Instagram. E o Siqueira foi além. Siqueira, ele cometeu 2 crimes, irmão. E o Ministério Público está certíssimo. É lamentável que um colega de profissão... E aí não tem nem, Fábio, a desculpa de ser no calor da emoção. Porque geralmente no calor da emoção você extrapola quando você está defendendo uma pessoa muito próxima a você. Um filho, uma filha, a esposa, você mesmo. Às vezes nem você mesmo, mas muito mais um filho, uma filha ou a esposa. E aí não foi o caso de Siqueira, né? Não foi o caso de Siqueira. Aliás, Siqueira já vinha de outros casos complicados também. Não vou entrar em nomes aqui, em detalhes, mas tivemos colegas que trabalham, não são profissionais de imprensa, mas trabalham com a imprensa, né? Trabalha com a imprensa. E assim, foi de uma deselegância, de uma infelicidade tão grande o Siqueira, que é um sujeito muito engraçado, mas às vezes ele confunde a piada com a agressão. E aí complica-me. Quando mistura piada com agressão, tipo aquela eu perco o amigo, mas não perco a piada, sabe? Dá no que dá. E acho que Siqueira está em maus lençóis para tentar explicar, para tentar justificar o que ele disse. E acho que o Siqueira vai passar o que Daniel Alves está passando, amigo. Pode ter certeza. Ou a não ser que tenha uma justificativa, uma outra que não tem, né? Que ele disse, está gravado. Não quis dizer isso. Enfim, vamos aguardar. Mas acho que ele está em maus lençóis. Enquanto você falava, eu estava dando uma zapeada aqui no Instagram de Siqueira Júnior. Ele compartilhou, fez vários prints, colocou no Stories da notícia, né? Até porque foi publicizada pelo próprio Ministério Público Federal, colocou no feed também. Agora, muita gente defendendo Siqueira aqui, viu? Os seguidores dele, viu, Pepa? Dizendo. Jean Cruz, que inclusive é ouvinte do F5 aqui, Jean Cruz, lá do Valentina Figueiredo, diz: perseguição como sempre.
Tem outro que diz aqui: a censura chegou, amigos. O homem lá virou a lei. Ditadura digital e silenciosa acontece no Brasil. A perseguição e a censura aos brasileiros de direita está vindo a galope. Absurdo, força Siqueira. A vitória virá, conhecemos seu caráter. Então, é para isso que serve o MPF? A Boate Kiss completou 10 anos de impunidade e omissão. Até agora, 242 pais e milhares de vítimas estão sem respostas. A Justiça do Brasil está só perseguindo as pessoas trabalhadoras, as pessoas que pensam diferente do Lula, seguidores de Siqueira. Nada a ver, gigante. Confundindo alhos com bugalhos. E um erro não justifica o outro, meu irmão. Um erro não justifica o outro. O erro lá na Boate Kiss, sabe, que é um caso completamente diferente desse, né, Pedro? Exatamente. Mas ele tem razão. 10 anos ainda que não tem ninguém no Chilindró. A gente falou nisso aqui, cobrou, É verdade. Tanto que é minissérie já hoje do Globoplay, minissérie na Netflix. E assim, a justiça tá vacilando lá. E o povo, principalmente de Santa Maria, principalmente os pais, clamam ainda por justiça. Agora, um erro não justifica o outro, meu irmão. Sabe? Falou besteiramente, falou zerda, falou muita zerda o doutor Siqueira Júnior. E acho que vai se dar mal. E não tem essa esquerda e direita, não. As pessoas não, né? Alguns confundem por ignorância, outros confundem porque querem confundir mesmo, para confundir outros. Não pode, irmão, não pode. Você, quando está dentro do microfone, você não pode falar tudo que vem à sua cabeça, não. Você tem que pesar as suas palavras, tem que dosar as suas palavras. Não é por aí, não. Eu não vou sair ofendendo ninguém, não vou sair denegrindo ninguém. Denegrindo já é uma palavra racista, né? Não vou sair falando mal, acusando alguém de racismo, ou pejorando alguém, maculando a imagem de alguém, não. Você tem que ter muita responsabilidade. Sabe ofender. Racismo é crime. Racismo é crime. Antigamente, ontem eu estava vendo o Jornal Nacional, que foi até 10 horas da noite ontem, né? Uma homenagem muito bacana a Glória Maria. A Glória Maria que foi vítima de racismo nos anos de 1980. Ela foi entrar num edifício, num hotel, melhor dizendo, para fazer uma matéria, e ela foi proibida de entrar pelo gerente. Só que na época não era crime, era só perjúrio, crime de perjúrio, você não dava cadeia. Hoje dá cadeia racismo. E ela foi à delegacia, prestou um BO contra o gerente do hotel. Hoje, amigo, e ela, inclusive, ela acionou a Lei Candir, que já valia naquela época. E hoje, gente, o que Siqueira fez é crime com cadeia, com reclusão. É por isso que nós, profissionais de imprensa, que tem um microfone na mão, seja TV, seja através de portais, blog, ou rádio ou televisão, temos que tomar muito cuidado. A gente não pode estar ofendendo, a gente não pode estar maculando a imagem de ninguém, principalmente por crime de racismo que está incorrendo o Siqueira. Ô, Pepa, é porque tem muita gente que confunde liberdade de expressão, e eu dizia aqui, foi ontem ou anteontem, foi ontem, não foi, Coxinha, que a gente trouxe o caso da paraibana Luz Pereira, aquela atriz que interpreta Creuza na novela Travessia, que foi vítima de xenofobia. Gente, se na minha época, na época de Petrônio, quando a gente era adolescente, era normal chamar um colega de viado, chamar um colega de neguinho, de negão, de não sei o quê, os tempos são outros. E o pior é que hoje em dia, coisa que não acontecia na minha época, na época de Petrônio, na época de adolescência, estou citando só esse exemplo, hoje naquela época você não tinha as redes sociais para potencializar o discurso de ódio mesmo. O que a gente colocou ontem aqui, a gente colocou o áudio da atriz paraibana que trabalha na novela Travessia, puro ódio destilado lá pelo babaca carioca que disse: vá-se embora pro seu lugar, que você fala muito feio, a sua fala é feia. O que fez a noiva, a namorada, a mulher, a amante, sei lá o que for, do Léo Campos, do jogador do Botafogo, a catarinense Drica Boba, que inclusive já foi embora para Santa Catarina, mas está sendo investigada ainda.
O que ela fez foi puro preconceito. Não, porque a voz irritante, um povo arrastando chinela. Tem gente que não esquece. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. E eu não esquento quem me chama de careca. Eu sou careca mesmo, mas tem gente que se sente mal, sabe? E careca, chamar de careca não é nem crime, mas chamar de negro... É bullying, não. É bullying, mas não é crime. Bullying. Mas não é crime, né? Chamar de negro, de Paraíba, fazer xenofobia, isso é crime. Então o que Siqueira fez foi um crime, sim, e agora tem que arcar com as consequências. Eu posso, se eu lhe chamar de careca, você pode me processar. Eu sei. Eu não vou pra cadeia, mas eu posso sofrer alguma sanção. É verdade. Agora, existem alguns crimes que não dá pra gente relativizar. Infelizmente ou felizmente. No meu caso, eu acho que felizmente. Eu acho que é acertado. E outra coisa, esse negócio de invocar, tudo se invoca hoje, liberdade de expressão. Ô, Pepa, pedofilia é crime, né? Sim. Eu posso vir pro meu Instagram, eu posso estar aqui no programa F5, em nome da liberdade de expressão, defendendo, pregando a pedofilia? Claro que não. Então, aí eu poderia dizer, minha liberdade de expressão, eu sou um pedófilo, eu tenho o direito de me expressar como eu quiser. Isso é crime, pedofilia é bom demais. Pedofilia é bom. Isso é crime. Então, não vale tudo no que a gente chama hoje. Sobretudo, né? Aí a gente precisa trazer para a política assim, sobretudo os bolsonaristas, essa turma da direita que se diz direita, liberdade de expressão. Como é que vocês defendem liberdade de expressão? Vocês, por exemplo, falam tanto de liberdade de expressão. Vocês vão achar bacana um traficante estar utilizando as redes sociais, incentivando as crianças, os adolescentes a utilizar drogas, por exemplo? Isso é crime, pô, apologia ao tráfico, à droga. Eu tava lembrando aqui do Silveira, que foi preso ontem. Sim, o Daniel Silveira. Daniel Silveira, o deputado federal, ex-deputado federal. Isso. Bombadão eu posso chamar, é bullying, né? Eu não vou preso não, né? Não, mas ele pode processar. Mas como bombadão, mas pode pedir indenização. Ele tá longe. Não, ele tá nem ouvindo, porque ele tá preso, né? Tá preso. Ele estava com 270 mil em casa, não foi? Foi. Aí o advogado deles que foram os vencimentos dele. Ele sacava na boca do cara e levava pra casa, era. Eu tava assistindo... Rapaz, é de uma cara de pau tão grande. É de uma cara de pau tão grande. Eu tava assistindo, Pepa, o Jornal Nacional com o nosso colega, presidente da API, e no tom de brincadeira, quando saiu a reportagem no JN, Marco disse, isso deve ter sido o último apurado da rachadinha do gabinete. Porque foi o último mês que ele recebeu, exatamente. Né? Enfim, gente, tem que ficar essa reflexão, sabe, meu povo? Tem que ficar essa... Olha, não pode tudo. Rede social não é tudo. Liberdade de expressão, você não pode estar dizendo tudo. O caso de Siqueira, que passou em 2018 na TV Arapuã, pode procurar nas redes sociais que você vai encontrar isso. Não sei se foi retirado do ar, mas ele defendeu, amigo, homicídio. Pois ele defendeu homicídio com a história de incitação ao crime, defendendo que matassem o presidente Lula. É verdade, Pepe, é verdade. Não pode. Não pode, gente. Crime é crime. Você não pode. Você tem liberdade de expressão de o quê? De falar o que pensa. Não quando a parte criminosa. Porque se você pensa assim, meu irmão, você é pra estar preso, sabia? Você que pensa assim, que defende pedofilia, que defende racismo, que defende homicídio, que defende outras coisas que dão cadeia, é para você estar na cadeia. Se você pensa assim, então, meu irmão, mude seu pensamento, minha irmã, mude seu pensamento, já que tem muita gente que pelo menos a boca para fora, prega Deus, pátria e família, não tem nada a ver. Deus, pátria e família não tem nada a ver com isso, não. É verdade, viu? E tem que acabar com essa... Eu vou pedir emprestado uma palavra que os bolsonaristas gostam de falar muito. Tem que parar com essa narrativa que tudo é liberdade de expressão. Nem tudo vale, nem tudo pode em nome da liberdade de expressão. Ô, meu DJ Coxinha, vê se tá tudo em ordem aí, tá tudo em ordem. Vamos soltar aqui pelo menos 3 ouvintes pra gente pro intervalo e depois a gente volta com mais interações. Primeiro dessa rodada, DJ Coxa, cadê? Solta aí, Coxinha. Boa tarde, bancada da Pop FM. Aqui é Reinaldo Chacon. Baixa aí a entrevista de Lula ontem com o Kennedy Alencar, quando Lula chama o antigo presidente, ex-presidente e futuro presidiário da Papuda de psicopata, e é mesmo psicopata, e psicopatas são esses que defendem Siqueira Júnior, que são de extrema direita, doido, maluco,
Entendeu? Siqueira Júnior tem que ser preso mesmo, vagabundo igual da extrema-direita, e cabo da extrema-direita tem que ser sempre preso. Preso, como o Lula ontem falou. E tentar mudar a cabeça desses doidos aloprados, sabe? Eu não acredito que o Brasil é mais do que isso, do que comunismo, direita. Da direita está pior do que o comunismo, que é os de esquerda. Né? Esses vagabundos que usam a mídia, feito o Constantino, feito o Siqueira Júnior. Esse Constantino já viajou para os Estados Unidos, porque esses cabas falam besteira e tem medo de ser preso aqui no Brasil. Aí depois ficam falando heresia, dizendo que Alexandre de Moraes está errado. Errado estão vocês, aloprados, ruminantes, Reinaldo Chacon. Calma, metralhadora, calma, metralhadora. Metralhadora, meça as suas palavras. Não dê uma de Siqueira, não dê uma de Daniel Silveira. Chamou, ofendeu Siqueira. Ou de canalha. Foi canalha, foi? Ele é a metralhadora. Não, mas não. Não se equipare, não. Metralhadora. Não se. Você está se igualando a eles. Não é? É o segundo conselho que eu dou essa semana à metralhadora. Segunda ele, né, extrapolou também. Chamou alguém de homossexual, foi. Mas pediu desculpa. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sou fã de coração de vocês. Vocês são, assim, um exemplo de jornalismo, de profissionalismo, de ética, enfim, de coisas positivas. Eu queria deixar minha humilde opinião em relação à liberdade de expressão, que hoje eu vejo a liberdade de expressão como liberdade de agressão, que acredito que já está no momento de ter um limite para isso, que as pessoas devem ser punidas judicialmente quando passarem do ponto. Chega de agressão, chega de violência, tanto emocional como física, que está acontecendo com essa tal liberdade de expressão que não está dando certo. Ô rapaz, que bacana, Pepa. Quem mandou essa mensagem pra gente foi Irã, do José Américo. Ela fez questão de mandar o áudio, dizer Irã do José Américo. Irã, primeiro agradecer pelos elogios ao programa. E segundo dizer, minha amiga, eu penso igualmente a você. Estão confundindo liberdade de expressão com liberdade de agressão. As pessoas acham agora que podem fazer tudo, dizer o que querem, sabe? Vomitar o que querem, sobretudo nas redes sociais. Concordo plenamente contigo e confesso aqui, já disse. Alguém pode dizer, mas rapaz, como é que você é um jornalista, você defende isso? Eu defendo sim uma regulamentação da mídia, sobretudo no que diz respeito às redes sociais. Não dá para se admitir mais as pessoas utilizarem do pretexto da liberdade de expressão para estarem vomitando ódio, tudo que querem, sobretudo nas redes sociais. Eu defendo sim. Mais um ouvinte aqui no F5 pra gente ir pro intervalo, viu, Luciano Coxinha? Solta, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Pepa Torres, Coxinha, Juliana Carneiro. Fabão, mas rapaz, mandaram prender Siqueira, foi, cara. E agora, hein, macho? Mas, Fabão, vou dizer nossa a você, viu? Eu tô tão viciado aí nesse teu programa que eu tô falando igual a tu. São 12 horas e 20 minutos, Pepa. Eita, Fabão. Ô, Paraíba boa, viu? Meu amigo Jefferson, vicia, viu? Vicia de verdade. Obrigado, Jefferson, pelo carinho da audiência. A gente bora, Fabão! A gente já comentou aqui. Chegou, Juju! A gente já comentou o Cássio Siqueira. Solta a vinheta dela, Coxa! A Juliana não quer sambar. Samba Juliana, samba Juliana. Samba, pessoal, eu já vi que você sambou, eu tava assistindo, eu não tava aqui no estúdio, mas tava assistindo, vi que você sambou, foi muito. E o pessoal aqui na live, você viu os comentários? A sambadinha de Rubinho Barrichello. Foi, você viu os comentários aqui na live? Não, o pessoal tava tirando onda da sua dançadinha, viu? Dizendo o quê? Diga aí. Esse daí é muito seducente, é muito rebolativo. Pois é, minha gente, cheguei Eu sou todo duro, minha gente.
Cheguei atrasada porque, rapaz, olha, inclusive deixa uma dica aqui para os proprietários de clínicas de exames que não sobrecarreguem os seus funcionários, aí vocês cobram tão caro por exames, esses exames de imagem, etc. Rapaz, 2 funcionárias para atender uma multidão de gente. Eu fui pegar um simples exame. Eu acho que a moça, no ato que eu fui fazer o exame, nem lembrou que eu tinha possibilidade de pegar por e-mail. Não me deu essa possibilidade. Eu tive que esperar uma semana para ir lá, pessoalmente, pegar o exame fisicamente. Esperei uns 20 minutos para a moça poder me dar um exame. Minha gente, pelo amor de Deus, isso é o serviço privado, não é essas maravilhas que todo mundo acha, não, viu? Já chego reclamando, né? Não, mas hoje é sexta-feira, sextaremos mais tarde e hoje a gente vai falar do carnaval, viu? Daqui a pouco chega o nosso convidado, o nosso entrevistado, aí o presidente do clube, Cabo Branco, falar do baile vermelho e branco, viu? Eu chego, menos de 30 segundos já falo milhões de coisas, né? É verdade. Ô, Ju e Fabão, eu queria puxar um assunto aqui, que já era pra mim ter puxado há muito tempo, eu não sei. Fabão mora em casa, né? Ju mora em casa, apartamento, não sei, coxinha. Por exemplo, tem uma determinação agora, pelo menos é de agora, que não pode mais nos corredores de edifício ter aquele, nas escadas, né? Tambor de lixo. Porque como era antigamente, há um tempo atrás, um morador enchia lá o seu lixinho em casa, recolhia e botava nos baldes, nos corredores das escadas, para depois o funcionário do prédio, do condomínio, vir retirar e botar na frente do edifício para fazer, né, a entrega quando passar o carro do lixo. Agora, minha gente, não pode mais ter baldes de lixo nos corredores das escadas dos edifícios. Qual a alegação? Porque, segundo os bombeiros, tem que estar livre todo o espaço dos corrimãos. Antigamente não tinha isso, hoje tem. Mas onde eu quero chegar? Além de ser um desconforto, porque você está descendo com o seu lixo na mão, nos elevadores, está sobrecarregando os lixos na frente dos edifícios. Porque geralmente, por exemplo, lá onde eu moro, só passa coleta de lixo à noite. E às vezes de madrugada, meia-noite, 1 da manhã. Às vezes eu estou na varanda do meu apartamento, passa o carro do lixo de meia-noite, 12h30 da manhã. E assim, é necessário mesmo, porque geralmente eram 2, pronto. No meu edifício era 2 por corredor, né? No corredor das escadarias. Hoje mais nenhum. E Fabão, para mim, na minha opinião, eu sou leigo, mas assim, eu sou observador. Na frente dos edifícios estão acumulando lixos. Tem baldes de lixo na frente dos edifícios, estão acumulando, muitos no chão, aí vem cachorro, vem gato, rasga. Eu acho que isso é uma questão de saúde pública. Acho que não sei de quem é a competência, se uma associação dos condomínios, não sei, dos prédios, ou o Ministério Público, ou a Secretaria de Saúde do município, Corpo de Bombeiros, eu sei que está uma baderna. E não é 2 prédios, não, são todos. Acumulam lixo na frente dos prédios. Aí vem mosca, vem barata, vem rato. Eu não entendi por que essa determinação. Tudo bem, me explicaram, né, o meu síndico me explicou porque foi uma exigência do Corpo de Bombeiros para deixar os corredores das escadas, caso, por exemplo, de incêndio. Mas 2, tudo bem, é demais. Mais um, gente, não atrapalha, não. É aquela coisa, vamos procurar ver se a gente traz algum especialista para gente eu acho que está sendo um né? desserviço para quem mora em edifício, sobretudo. Isso é uma coisa geral, isso não é só no seu condomínio, não. Todos os edifícios. Todos os seus edifícios. De João Pessoa. Muito bem, são 13h06, a gente precisa ir para o intervalo comercial e tem muita coisa ainda para a gente debater no F5, muita gente também mandando mensagem de áudio. E a gente vai interagir. Já, Coxinha, vamos para o intervalo comercial. Na volta eu trago mais mexã, mais informações, mais opiniões e mais interações aqui no F5. É rapidinho, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841 1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Acerte na escolha! Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Alô, jornalista! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais impressão dá vontade de rir. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. Se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @BlocoVambora.jp. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Pra
drogas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h12. Estou com água na boca, mas agora eu vou trazer um recado para Petróleo Torres, viu, Pepa? Descubra porque a Boa do Brejo, Pepa, é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar pro meu amigo Cícero. Anota o telefone do homem da Boa do Brejo. 98801 3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, Luciano Coxinha, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Tudo PT, 13h13. É muita coincidência. Meu amigo, Já que você tá falando de PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tá dando uma de doido, né? Qual foi, Pepa? Ele já tá admitindo que pode ser candidato à reeleição, rapaz. Sim. Homem prometeu que não ia ser, rapaz. Coisa feia, seu Lula. Mesa do palanque, meu companheiro. A eleição já acabou. O amor ganhou, rapaz. Acabou. Ô, Lula, parafrasear aqui o saudoso Luiz Otávio, que me lasca a minha memória. Eu tô lembrado, não, eu só quero um mandato. Besteira, Pepa. Rapaz, olha. Isso é besteira. É porque tem uma frase que é imprópria para Bolsonaro, o horário. Tem uma frase que é imprópria para o horário. Mas aquela promessa que nunca é cumprida. A palavra é minha, não deu uma parte, não. Quer uma parte? Considera a parte. Bolsonaro foi eleito dizendo que não, jamais se uniria à chamada velha política, ao centrão. Terminou no quê? Se aí Lula vai usar Bolsonaro como exemplo, não é isso que eu tô... Lula vai usar Bolsonaro como exemplo? Quem acredita em palavra de política acredita em Papa Figo. Então a gente acredita em Papa Figo. Ah, sim. Alguém tinha Lula, presidente da República, tendo direito a uma reeleição, ele vai abrir mão, é? Que cá pra nós, se fizer um bom governo, eu voto nele. Agora, se não fizer, eu voto no adversário. Quer quem seja. Qualquer um. Não sei. Agora, Lula, mentiu, né? Mentiu. Pois é, exatamente. Se bem que ele não cumpriu ainda, não sacramentou a mentira. Ele admitiu. Mas já admitiu. Dependendo do cenário, o povo fica. Aí o cara vai. Mal começou essa povo gestão. Da casa dele, né? Nós mesmo, não tem como ter calma. Não, mal começou essa gestão, já tá pensando na outra, né, Petróleo? Pois é. Deixa eu colocar uma rodada de ouvintes Companheiro aqui. Lula, como é, Coxinha? Companheiro Lula. Tá mentindo, companheiro? Deixa eu colocar uma rodada de Mesa ouvintes. do palanque, meu companheiro. A eleição já acabou. O amor ganhou, rapaz. Muito bem, presidente. Vamos colocar uma rodada de ouvintes aqui no F5, Coxa. Deixa eu fazer uma observação rapidinho antes de dar aquela passada pelo YouTube. Vocês não estão deixando os ouvintes falar. Não, rapidinho. É dos ouvintes aqui. Eu vou falar sobre os ouvintes. Petrônio fez um questionamento agora há pouco sobre a colocação de baldes de lixo nos corredores dos condomínios, né? Então, um ouvinte aqui muito atento já fez uma colaboração importante. Alain Matias diz o seguinte: as escadas e os corredores são áreas de fuga / escape em caso de emergência. As lixeiras se tornam obstáculos nesses momentos, segundo os bombeiros. É questão de segurança prevalecendo sobre a conveniência. Além disso, alguns condomínios determinam que seus zeladores deixem as casas de lixo abertas. Isso é importante. E que coloque, né, o lixo disposto nas calçadas, ou, né, que coloque o lixo disposto nas calçadas para facilitar a coleta urbana. Então, inclusive, ele é síndico profissional e advogado, Alain Matias. Faz sentido demais o que Alain está dizendo.
Mas o problema lá é que rasgam, vem lá gatos. Mas entre rasgar e ter um perigo de incêndio, meu filho. Mas, meu irmão, não é perigo de incêndio. Porque eu tô dizendo a você, pelo menos no prédio que eu moro... Tu quer saber mais do que o corpo de bombeiro, é, Pepa? Não, comandante, eu não quero saber. Por isso que eu falei que eu era ignorante e leigo no assunto. Tô dizendo que dá para colocar um balde ao invés de 2. Porque no meu edifício tinham 2 baldes nos corredores. Meu amigo, tem espaço suficiente. Agora, eu acho que é uma questão de saúde pública. Você bota lá o saquinho, eu dou 1 nó, dou 2 nó, dou 3, dou 1 nó cego. O gato vai lá e rasga, meu irmão. Infelizmente tem os coletores também de material reciclável que não têm habilidade ainda. Infelizmente, muitos estão nessa situação ainda e acabam deixando espalhados os lixos. Imagina um condomínio, pronto, o meu edifício que eu moro tem 12 andares. Aqueles que tem 35, 40. E aí? Diz aí como é que fica a situação? A quantidade de lixo na frente dos prédios? E todo mundo querendo correr ao mesmo tempo. Deus me livre 3 vezes. Não, vai. Me diz aí qual foi a última vez. Tudo bem, seguro morreu de velho. Mas me diz a última vez que teve um incêndio dessas proporções de uma pessoa, com um edifício de 10, 12, ou de 3, de 2. E outra coisa, vou mais além. Repito, o espaço dá suficiente para colocar um balde de lixo. Vamos deixar esse assunto para o especialista? Deixa eu colocar uma rodada inclusive, de ele falou uma coisa muito importante, é aquelas casinhas de lixo. Então é importante que os condomínios se preparem para isso. Faz as duas coisas, deixa a calçada livre, deixa os corredores livres, tendo lugar adequado para colocar o lixo. Aquelas casinhas que tem um portãozinho, etc. Nem bota na calçada, nem bota no corredor. É verdade, viu, Ju? Rodada de ouvintes no F5. Primeiro dessa rodada coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Tudo bem aí, pessoal? Ei, falando aqui desse Celeste, Centro de Línguas aqui da Prefeitura, que isso aqui é a maior safadeza, viu? A pessoa faz aqui uma inscrição no negócio desse, quando abre as vagas, faz tudo, conclui tudinho. Aí quando vem aqui olhar se passou, diz que não receberam e-mail. Isso aqui deve ser, sabe o quê? Isso aqui deve ser tudo arrumadinho, safadeza. Só entra aqui para fazer curso aqui de graça nesse Centro de Línguas da Prefeitura. Quem tem o QI, né? Quem indique. Porque isso aqui é uma safadeza. Isso não era para ser desse jeito, não. Tem que investigar e ver como é que funciona isso daí. Porque tem muita safadeza atrás disso. É Celeste, viu o nome? É Celeste aqui, onde era um antigo CCI, de lado do... E pior que é do lado do MPF, né? Colocar a Procuradoria aí da República para investigar isso daí. Porque isso é safadeza. Como é que a pessoa faz a inscrição de 8 horas da noite, finaliza de 8 em 1 da manhã, 8 em 1 da manhã, e o cara vem aqui ver se a inscrição passou e disse que não receberam nada. Isso aí tem safadeza, viu? Era bom aí o MEC, sei lá quem, investigar essa bexiga aqui, que esse pessoal aqui tá agindo com safadeza. Diogo, rapaz, a denúncia tá no ar. Vamos esperar se alguém aparece para falar sobre esse assunto. Falando em denúncia, vamos agradecer, inclusive, a Cagepa, né? Um ouvinte mandou uma mensagem. Renato Silvestre tinha solicitado o conserto de um vazamento lá no Bessa, na rua Pastor José Ferreira da Silva, e já foi consertado hoje pela manhã. Manda um feedback pra gente, viu, Renato? Obrigada pela sua participação e aqui o acompanhamento do F5 todos os dias. Ju, se prepara para dar um F5 já na nossa live no YouTube, enquanto a gente coloca mais alguns ouvintes. O banheiro fechou. Já pode começar a beber ou tá cedo ainda? Daqui a pouco, presidente. Daqui a pouco, viu? Tem gente com água na boca aqui. Inclusive com água na boca e sem cabelo na cabeça. Eu tô tomando água, meu filho. Claro. Bebe não. Não, come com farinha. Só toma Ele água. não bebe, coxinha. Come com farinha. Não me comprometa, viu, Pepa? Solta mais um, coxa. Isso é hipocrisia, pai, velho. Boa tarde a todos da bancada. Olha, eu acho um desrespeito à instituição Docas e à população do Cabedelo, porque historicamente sempre os cargos lá mais importantes dentro do Porto de Cabedelo são de comissionados e geralmente de pessoas que nem têm afinidade com o setor, que chegam lá apenas por indicação política para dirigir o Porto de Cabedelo. Historicamente, apenas 2 filhos de Cabedelo assumiram o Porto de Cabedelo, todos 2 com capacidade, um deles professor de administração da universidade com mestrado em administração portuária, José Glaucio Miranda. E o outro foi Robson Viana, que era empresário do setor. Mas fora esses 2, todos os cargos são políticos e não prestigia sequer, e o mais importante, os funcionários de carreira. Obrigado a todos. Ô, Pepa, quem mandou essa mensagem foi... Eita, como é o nome desse aqui, meu Deus, sem óculos? Luerson, acho que é isso, Luerson Albuquerque. Ele tá falando... O Edson Albuquerque está falando
da informação que a gente trouxe na escalada, que o ex-deputado estadual Ricardo Barbosa, ele que disputou um mandato de deputado federal e ficou na primeira suplência, foi confirmado pelo Diário Oficial do Estado de hoje já como novo presidente da Companhia Docas na Paraíba, que toma conta do Porto de Cabedelo. A atual presidente, a Gilmara Timóteo, que fez um bom trabalho. Será, segundo o governador João Azevedo, será requalificada para reconduzida para outro setor dentro do governo do estado. Reconduzida não, conduzida. É conduzida, né? Conduzida, não é eu ia dizer outra palavra. Que era para voltar para o mesmo cargo. Ela seria reaproveitada em outro cargo. Vai ser aproveitada. Pepa, até mesmo num cargo de direção, né? Ninguém sabe, né? Vai ter que esperar. Não, Fabão, assim, eu acho, olha, essa história de ser filho da terra e tal, isso é uma bobagem, né? Tem que ser algo competente. Primeiro ponto. É competente? É. Então, na minha opinião, viu, meu querido? Não me leva a mal, não. Luerson, tem que ser competente. Você acha, não, por exemplo, o cara para ser governador da Paraíba tem que ser paraibano. Bobagem, ele pode ser do outro estado, mas desde que mora aqui. Prefeito de João Pessoa tem que ser de João Pessoa. Cícero é de São José de Piranha. São José de Piranha. Não é isso? Luciano Cartacho é de Cajazeiro Souza, já foi prefeito daqui, besteira. Os últimos prefeitos, com exceção de Ricardo Coutinho, todos não tinham nascido em João Pessoa. Então o cara tem que ser competente, né? O homem ou a mulher tem que ser competente. E aí tem que ter currículo, tem que ter conhecimento e aguardar o trabalho que vai ser desenvolvido. Gilmara deu show, né? O Wilbur, o antecessor de Wilbur, deu show também. Assim, é uma empresa, minha gente, na minha ótica, que ela é tocada quase que no automático. Agora, tem uns gestores que conseguem dar um plus a mais, como diz meu amigo presidente da API, Marcos Werrick. Dá um plus a mais e a gestão que segue. Vamos aguardar Ricardo imprimir o seu modo de gerir a Companhia Docas, que esse ano, Fabão, terá finalizado o aprofundamento do seu calado, tão sonhado, desde que eu me entendo de jornalista, há mais de 20 anos, que entrava gestor, saía gestor e falava nesse aprofundamento desse calado que nunca saía do papel. E desta vez está saindo, o trabalho continua sendo feito. Creio que nas próximas semanas, a Paraíba, o Porto de Cabedelo, vai ter um novo calado, um calado mais profundo, que vai proporcionar que o nosso porto receba embarcações profundas, mais pesadas, com outras mercadorias que não conseguiam chegar aqui à Paraíba, ficavam em Suape. E, além disso, na parte do turismo, teremos os cruzeiros, né, que poderão agora, aqueles grandes cruzeiros, que poderão abarcar aqui no Porto de Cabedelo. E aí Ricardo Barbosa vai ter um papel muito importante, fundamental para o futuro do Porto. Fabão, Ricardo Barbosa mora há muito tempo em Cabedelo. Inclusive já pensou em disputar a prefeitura de Cabedelo. É verdade, Ricardo mora em Intermares, se não me falha a memória. Ou Camboinha, não? Não, Intermares. Ninguém mora, na verdade, em Camboinha. Poucos moram, né? Muitos veraneiros em Camboinha. Mas independente, independente se ele mora em Manaíra, Bessa, Intermares, enfim, em Cabedelo, no Renascer. Tem que ter competência, minha gente. Tem que ter competência. Não é a residência, não é o CEP que vai indicar se a pessoa vai fazer um bom ou um mau trabalho. Ô Petrone, só acrescentando essas informações de melhoria do Porto de Cabedelo que você deu há pouco, não tem muito a ver com a situação ali marítima, mas tem a ver com essas benfeitorias na logística, né? A gente tem que lembrar também do Porto Seco, que deve ser instalado em alguns meses, em Caporã, que ele vai fazer essa logística, receber o material que vem do Porto de Suape e do Porto de Cabedelo e transportar, né? E distribuir para os aeroportos, enfim, fazer essa logística, facilitar aqui a distribuição de tudo que chega via Porto de Suape e Porto de Cabedelo. Então, o Porto Seco, que vai ser instalado em Caporã, vai fazer parte aí de todo esse melhoramento do alfandegário, né, digamos, que vai ser estabelecido na Paraíba em breve. Muito massa. Muito bom. 13h26, na escuta do programa, o nosso colega
jornalista Fábio Augusto, o homem do Pauta PB. Fábio Augusto, grande vascaíno, é outro, viu? Eu, vascaíno, sofredor. Meu Deus, sofredor. Rapaz, esse programa, como tem vascaíno, pelo amor de Deus. Começa está pelo comprando, nosso DJ. está atrás de Felipe Coutinho. Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Meu amigo Sérgio Teixeira, da Extra 3, um abraço. Abraçar também Everaldo Júnior da Clares Cosmético, Tiago Marinho, lá de Tambauzinho. Mais um ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Boa tarde, Juliana, Fabão. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Coxinha. Gente, esse quadro da extrema-direita é algo mundial, é algo extremamente grave. Pessoal aí, os profissionais de psicologia e sociologia têm uma missão importante nessa nova formação de geração que a gente vem aí a ter. Porque a nossa sociedade ela está doente. Ficou comprovado que mesmo após tudo, durante a eleição, a gente teve mais de 45% de eleitores votando no Bolsonaro, muitos deles compactuando com a forma de pensamento. E a gente teve agora a eleição para o Congresso também com os representantes com mais de 20, se eu não me engano, 28 votos ao representante do bolsonarismo. Isso mostra que até cabe uma possível CPI, que eu não acredito até que venha a ocorrer por essa eleição, porque eles vão dificultar todo jeito o governo. E a missão do nosso presidente Lula é dificílima para a governabilidade do país. Estamos vivendo tempos difíceis, onde crimes são banalizados pelo posicionamento. Casos aí do Wallace, do Siqueira, do Daniel Alves, e o pessoal passando pano. Complicado. Boa tarde, Júnior Figueiredo. Ô, Júnior, complicado mesmo. A gente precisa ter cuidado com tudo isso que está acontecendo no nosso país, viu, meu irmão? Precisamos de muito cuidado. Mais um ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde a todos aí da bancada da Pop. Esses comentários que você viu aí de golpe, não sei o que, ainda agora, isso é falácia de direita. Se fosse o contrário, fosse o contrário não, quando foi o contrário, que Lula foi preso, também, a falácia da esquerda, que é golpe, não sei o que o cara é santo. E Lula era para estar preso junto com o Bolsonaro, na mesma cela, em Curitiba, em Brasília, seja lá onde fosse. Na Venezuela, todos os dois eram para estar presos. Que para mim é dois. Lula, para mim, comprovadamente errou no seu governo, né? Com corrupção. Bolsonaro errou também, provavelmente com corrupção, né? Vai aparecer. E essa má administração como pessoa, como desumano que ele é. Principalmente agora aparecendo com os índios lá, né? Lá em Roraima. Então eles deviam de vato. E eu queria que o Supremo Tribunal Federal também agisse nesse caso da Boate Kiss também, como ele está agindo agora nesse prendendo, mandando prender, bloqueando bens, dinheiro dos envolvidos, que não quer dizer que ele que o Supremo esteja errado, né? Ele está certíssimo. O que o Supremo vem fazendo com esses golpistas lá, que fez aquela barbárie em Brasília, eu assino embaixo. Cada decisão do que o Supremo vai ter. Agora eu queria que ele tivesse a mesma vontade para esse caso da Boate Kiss, porque querendo ou não, em Brasília houve destruição, baderna, mas graças a Deus ninguém morreu. Na Boate Kiss foram 242 mortes e ninguém foi preso, só tem uma condenação e mesmo assim foi anulada. Então é uma vergonha, essa justiça às vezes é um pouco injusta. Valeu, meu irmão. Quem mandou essa mensagem foi Eric Eugênio. Obrigado. Coxinha, eu posso ir a mais 2 ouvintes pra gente pro intervalo, Coxinha? 2 ouvintes só, viu? Prestigiar aqui primeiro o meu amigo Gutenberg de Mangabeira. Fala, Guto. Boa tarde, Gutenberg de Mangabeira. Fabão, eu não sigo o radialista apresentador Nilvan Ferreira, mas em vez de quando eu dou uma brechadinha no Instagram dele para ver as besteiras que ele fala. Hoje ele falou que o Marco Duval fez aquela live para incriminar o Bolsonaro a mando do PT. Acaba perdeu mesmo sua credibilidade política, né? Ou sua credibilidade de profissional como radialista, né? Será que esse cara tem condições de voltar a fazer um programa político no rádio? Acaba que foi
anteriormente um dos radialistas mais respeitados na Paraíba, de repente virou político de extrema direita e hoje defende Bolsonaro como se estivesse defendendo Jesus Cristo, né? Aí eu pergunto novamente, será que esse cara tem credibilidade para voltar a ter um programa político no rádio? Ou ele vai voltar para ser apresentador de programa policial? Eu acho que como radialista político ele tem mais condições, porque ele perdeu a credibilidade total. Ele agora não é mais um radialista, ele é um seguidor. Ô Gutenberg, obrigado pela sua participação, amigo. Vou pedir licença ao amigo para não tecer nenhum tipo de comentário ao colega jornalista Nilvan Ferreira no campo profissional, até porque dividi com ele, assim como Petrônio, por muito tempo, bancada, quando trabalhávamos lá na Rádio Arapuã. Acho que Nilvan é um dos melhores apresentadores do rádio, da TV paraibana. Agora, como político, eu penso completamente diferente de Nilvan, já deixei isso muito claro, inclusive quando o entrevistamos aqui algumas vezes, ele na condição de candidato a prefeito de João Pessoa, como também de candidato ao governo da Paraíba. Aí, meu irmão, é muita teoria da conspiração. Aí sim eu tô comentando o político Nilvan, querer falar algo, dizer que o Marco Duval estava a serviço do PT, aí, meu amigo, é muita teoria da conspiração. Coxinha, eu prometi 3, não foi? Eu prometi 2. Vamos ao segundo, Coxa. Boa tarde para todos vocês que compõem essa bancada, né? Interagem todos os dias, né? Nos fazem ficar por dentro de todas as notícias. Eu acredito que o Brasil ele tem que caminhar para frente. Não adianta ainda estar se comentando e olhando para trás como se fosse um retrovisor, certo? Então a gente sabe que, na verdade, o Brasil ele está vivendo uma nova época, uma nova administração, né? Porque eu acho que o que Lula passou nos outros anos que governou o Brasil, eu acho que serviu muito para ele observar as pessoas que o arrodeava, né? Então hoje eu acho que ele vai trabalhar com mais tranquilidade e vai ver que realmente o Brasil, as pessoas, os brasileiros não tem nada a ver com essa briga de política, né? Boa tarde, Messi. Ô, Messi, obrigado pela tua participação. Coxa, eu pedi 2, mas tem um áudio de 8 segundos aqui. Dá pra saltar do meu amigo Arroz. Fala, Arroz. Fabão, boa tarde a você, a Pepe, a todos aí. Mande um alô aí, rapaz, pro pessoal do Distrito dos Mecânicos, viu? Não escuta direto do programa, não esqueça não. Valeu, Arroz! Aquele alô para a gente boa do Distrito dos Mecânicos aqui na capital. Obrigado pela audiência. Ju, rapidinho, F5 na nossa live no YouTube. Quero dar meu cheiro também, viu, pra galera do Distrito Mecânico. Inclusive, tem os tios mecânicos que tem estabelecimento lá e vários tios mecânicos espalhados por João Pessoa. Se tiver Carneiro no sobrenome, pode ir atrás. Olha aí. Olha lá, vamos lá, minha gente do YouTube. Cadê o like? Cadê o compartilhamento? Arthur de Nova Mangabeira, bem cedinho com a gente. Hamilton, da Praia do Poço, também tá aqui. Reginaldo Guedes, professor Reginaldo. Vitor Santos. Toca som esse menino, viu Petrônio dançando aqui, disse, alguém tá vendo isso, pelo amor de Deus? Boa tarde, bancada, Lucinaldo Flor, Vitor Santos, Reginaldo Guedes, tá repetindo aqui, né? Adnoan Costa tá dizendo, tô viciado em vocês, adoro esse programa maravilhoso. Beijo, Adnoan Costa. Alan Martins foi aquele síndico que nos ajudou aqui com alguns esclarecimentos. Inclusive, vou convidá-lo, viu? Vou entrar em contato. Entre em contato com a gente, Alan, para eu pegar teu contato direitinho, 8809-8989, que é pra gente convidar você aqui para fazer uma entrevista e falar sobre essas questões aí de sindicato, de condomínios, enfim. Vem, topa. Manda uma mensagem pra gente, Alan. Obrigada, viu? Railton Souza também tá aqui com a gente. José Márcio Ferreira, boa tarde. Bancada, paz e bênção, cheiro, boa tarde. Minha gente, deixa eu dar uma notícia bem rapidinho. Não é muito legal, mas assim, é curioso, é interessante a gente saber do que aconteceu, né? Os desdobramentos das situações. Vocês lembram daquele caso do rapaz, né, do jovem que faleceu após uma luta, né? Ele estava treinando com um colega, treinando jiu-jitsu e morreu logo após, durante a luta, né, com um golpe de jiu-jitsu.
O laudo sobre a morte dele saiu e constatou que, de fato, foi uma morte acidental e foi provocada por uma fratura na vértebra cervical. Meu Jesus. Muito triste, né? Então... Cabo do Exército, inclusive, ele, pois né? Pois é, 21 anos, minha gente. Meu Foi a fratura na vértebra e traumatismo causado por hiperflexão de pescoço. É o que a gente pode falar de fatalidade. 13h37, Coxinha, antes do intervalo comercial, aquela dica aqui do F5 de sempre, viu? Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e o seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! 13h37, o intervalo é rapidinho. Na volta vamos falar do baile vermelho e branco, o mais tradicional de João Pessoa. Tudo Lady Laura. A gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. O Bloco Vambora está de volta. Com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. No Bloco Vambora. Abadás à venda no Pirâmide Shopping, em Tambaú. E no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram. @Bloco Vambora JP. Economia de verdade só no Brasil Atacadão. Qualidade, variedade, muito preço baixo. Leite em pó integral Italac 200 gramas, 5,98. Mussarela Litoral peça ou pedaço quilo, 29,80. Arroz parbolizado Rampinelli 1 quilo, 4,58. Válidas até 5 de fevereiro. Brasil Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Esse é mais barato, esse é nosso. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute, desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83-2107-0101. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros. Bijuterias, casinhas, rações e comedouros. Farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem o Pet Shop Nutrivete. Tudo pro seu gato, peixe ou passarinho. Tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte. Tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete.
Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, Nordeste pro Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Sicoob. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trincheiras, 104, Centro, e aproveite as condições que só o Sicoob Centro-Nordeste tem. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Encare 2023 de carro novo e com muito estilo. Na Carneiro Peugeot, você compra o Peugeot 208 Style com parcelas de apenas R$ 799. Foi isso mesmo que você ouviu. Leve o Peugeot 208 Style com parcelas de R$ 799 no plano Renova Peugeot e sinta o poder de ter um leão na garagem. Vem para Carneiro Peugeot, WhatsApp 839 8111 4003. Consulte condições. Peugeot. No trânsito. Escolha. Super dia, super fácil. É hoje. Café em pó Santa Clara, 250 gramas, 6,89. Leite UHT Legia 1 litro, 4,19. Macarrão espaguete Vitarella, 500 gramas, 2,89. Lava roupas em pó BTV, 500 gramas, 3,9. Papel higiênico Max, leve 16, pague 15, 16,99. Super fácil atacado. Rua Diógenes Chianca, ao lado do Centro Administrativo Municipal. Domingo, dia 5 de fevereiro, a cachorrada vai botar no bloco da rua do Cão Fussu 2023. Trio elétrico, orquestra de frevo, Magali Mel, turma do Scooby-Doo, sorteio de brindes, concurso de fantasias e muito mais. Concentração às 4 da tarde na loja Pet Show, em frente ao Mercado Público do Bairro dos Estados. Informações 986230750 ou 3225-3615. Cão Fussu 2023. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h44. Ó, rapidinho, algumas informações importantes. Antes da gente conversar o papo com o presidente do Esporte Clube Cabo Branco, meu amigo Giba. Dizer o seguinte, Pepa, que amanhã, dia 4, a partir das 17 horas, dentro do 35º Salão do Artesanato da Paraíba, que está acontecendo na Praia do Cabo Branco, vai acontecer o lançamento do livro Catarse Literária, livro escrito por Marina Oliveira. O detalhe, Marina Oliveira, ela é reeducanda, é artesã daquele projeto Castelo de Bonecas da penitenciária Júlia Maranhão, mostrando que o processo de ressocialização é importante e é possível. Portanto, amanhã, a partir das 17 horas, dentro do 35º Salão de Artesanato da Paraíba, o lançamento do livro Catarse Literária de Marina Oliveira. Repito, ela que é reeducanda do projeto Castelo de Bonecas da penitenciária Júlia Maranhão. Nosso ouvinte Tadeu Ramalho, do restaurante Cheirinho Bom, está dizendo: Fabião, vou começar a comercializar a Boa do Brejo. E sobre esse assunto aí dos lixos, a gente, segundo ele, separa o lixo e o pessoal da reciclagem simplesmente joga todo o lixo na calçada, retira só o que eles querem, inclusive o saco, e deixa tudo espalhado. Todo dia precisa juntar e lavar tudo. E levar tudo é um outro problema também, viu, Pepa? Essa questão do pessoal da reciclagem. Agora, Petrônio Torres, você tem uma informação aí envolvendo a deputada estadual
Cida Ramos, do PSB, não é isso, Pepa? Fabão, é que ela comentou uma fala do deputado estadual, colega de bancada da deputada, o deputado e ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Cartacho disse que os nomes que vão ocupar os cargos do governo federal aqui na Paraíba ainda não foram definidos. Teve a bronca dos Correios recentemente, né? A revelação foi feita pelo próprio Cartacho, ele garantindo que o PT elegeu apenas um deputado federal na Paraíba, mas que existem deputados de outros partidos que dão sustentação ao governo Lula, que também devem participar dessas indicações. Cida comentou isso, Fabão? E a gente tem uma sonora da deputada Cida, né? Exatamente. Solta aí, Coxa. A discussão de cargos na Paraíba, ela tem o Partido dos Trabalhadores comanda e coordena esse processo. Tem deputado federal eleito pelo partido, né? Obviamente que nós estamos preocupados com a governabilidade. A governabilidade não é uma responsabilidade apenas do Partido dos Trabalhadores, né? Uma responsabilidade de todos os partidos e das instituições, né? A ocupação de cargos, ela é bem-vinda para os que apoiam o governo. Agora a gente sempre chega na casa dos outros com respeito e obedecendo uma hierarquia que diz respeito ao partido que ganhou as eleições. Portanto, essa discussão na Paraíba passa pelos aliados, obviamente, mas sobretudo pelo Partido dos Trabalhadores, no seu deputado federal, Luiz Couto, nos seus deputados estaduais e no presidente do partido. No tocante ao governo do estado, o Partido dos Trabalhadores tirou uma resolução nacional pelo apoio ao governo João no segundo turno, mas ainda não discutiu na sua direção estadual apoio ao governo, ser base ou não do governo, e não discutiu nem foi convocado para discutir a questão da presença no governo. Quando nós vamos fazer isso, à medida, né, que nós formos discutindo internamente no Partido dos Trabalhadores. Portanto, são duas questões que quem deve se posicionar inicialmente é o presidente estadual do partido, Jackson Macedo. Nós, deputados, e aí eu falo como deputada eleita, né, nós temos um compromisso com a Paraíba. Eu nem sou liderada por uma oposição cujo líder não representa nada do que eu defendo em termos de valores, nem sou base de situação. Eu sou o povo da Paraíba. Eu represento os interesses, né, e os anseios do povo da Paraíba. Muito bem. Pepa, deixa eu ver se eu entendi. A minúscula bancada do PT na Assembleia, formada pelos deputados Luciano Cartacho e Cida Ramos, estão rachados, pelo que eu entendi. Luciano, que já anunciou que é da base do governador João Azevedo. E no pensamento dele é preciso discutir com os partidos aliados a composição dos cargos na Paraíba. Cida ainda não tomou partido ou não se decidiu, diz que aguarda uma reunião com o governador para discutir se vai também fazer parte da bancada do governador, e ela entende que o PT é que deve tomar conta da distribuição dos cargos aqui no estado. É isso ou eu estou entendendo errado? Não, você entendeu bem, Fabão. Agora acho que quem está equivocado é a deputada Cida Ramos. Por quê? Na terça-feira teve uma reunião do governador com os deputados que estavam saindo, que estavam entrando, certo? Conversei com o Luciano Cartacho, inclusive soltamos a sonora aqui de Cartacho, dizendo que vai participar da base de João Azevedo. Perguntei até pela deputada Cida, disse, não, também vai. Isso para mim é novidade. O PT, até onde eu sei, está na base de João Azevedo, aqui na Paraíba, na base de sustentação na Casa de Deputados Pessoa. Em relação a discutir os cargos federais, eu acho que o PT, claro, é o partido de Lula, mas Lula se elegeu, amigo, numa coalizão de partidos. MDB, você tem dúvida que Veneziano vai indicar alguém? PCB, PSB, de Geraldo Alckmin, de João Azevedo, tem dúvida que vai indicar alguém? PCdoB, PV, ou seja, não é só o PT. O PT é o partido de Lula, mas ela também não disse que é o PT que vai indicar tudo. Ela disse que o PT tem que encampar, dominar
e coordenar essas indicações. Acho que ela tem uma certa razão, Pepa. Em sendo verdade essa nomeação dos Correios, é um absurdo. O cara... Essa é outra história. Não, é a mesma coisa. Não, essa é outra história. Aí os partidos vão indicar quem quiser. O cara, segundo o sindicato dos Correios, o cara que foi nomeado para os Correios estava na frente dos quartéis. Não, beleza, amigo. Isso foi... Aí é dar um tapa na cara dos petistas. Claro, mas também não quer dizer que o PT vai mandar. Não, mas Cida não disse isso, não. Disse? Não, ela disse que o PT teria que coordenar. Então, coordenar o quê? Coordenar, dar a dica, Pepa. Eu sinceramente, acho uma afronta para os petistas, para os eleitores de Lula. Não, é uma afronta. Um cara que estava até ontem na frente do quartel em Campina Grande pedindo golpe militar, assumindo o cargo de superintendente dos Correios. É uma bizarrice. Mas o PT comandar esse processo, não. Né? Tem que haver uma coalizão, assim como foi para eleger Lula. Os partidos aliados, claro, e nessa lista está o PT, claro, né? Todos juntos. Agora, isso é uma aberração que aconteceu com os Correios, né? Vamos embora. 3h52, eu já pedi aqui espaço a Bambam, ele vai ceder um pouquinho do espaço dele pra gente conversar sobre o mais tradicional baile, é pré-carnavalesco, né? O baile pré-carnaval, que é o vermelho e branco, mas 2 ouvintes nos mandaram mensagem muito cedo e eu fico constrangido se a gente não colocar. Eu vou pedir desculpa aos que mandaram depois, mas pelo menos esses 2 eu tenho que soltar, viu, Giba? A gente compensa aqui. Solta aí, coxinha. Só mais 2. O primeiro. Alô, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Me chamo Alain Matias. Eu contribuí aí no YouTube, no canal da Pop, né? Sobre a questão dos condomínios. E aí eu escutei o seu convite. Fiquei muito honrado, certo? E aceito sim. Fique à vontade para entrar em contato. Meu WhatsApp é esse aí. E o número para contato principal também. Tá bom? Sempre sou ouvinte, sempre estou ouvindo aí vocês na Pop, gosto muito dos questionamentos e sou apaixonado por essa área do condomínio. Tanto que milito nela como síndico profissional, como advogado e estou como presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Paraíba, certo? Então, fico aguardando suas informações aí para que a gente possa contribuir da melhor forma no programa. Um abraço. Valeu, Alan. Obrigado. Aí a gente já, Pepa levantou a bola aqui e a gente vai trazer esse assunto aqui para comentar no F5. Eu disse que eram só 2, né, Coxinha? Vou cumprir. Obrigada, Alan. Só mais esse, Ju. Só mais esse. Vai. Boa tarde, bancada. Concordo com você, Petrônio. E Fabão. As pessoas estão confundindo liberdade de expressão com posso tudo, né? Tem gente que usa emissora de TV, usa emissora de rádio, as redes sociais para denegrir, né? Para caluniar as pessoas, difamar e acha que o judiciário não está vendo. Não confundam, não misturam liberdade de expressão com crimes. Há muito tempo Siqueira vem fazendo esse tipo de coisa. Inclusive, ele até diminuiu, porque na abertura do programa ele dizia assim, nos proteja dos comuna, né? Eu não vou nem dizer, começa com S, né? Então, os comunas, né? Eu não vou dizer porque a palavra é pejorativa mesmo, desrespeita. Entendeu? Então, há muito tempo ele está usando o microfone para cometer crimes. E aí, né? Raul Seixas já dizia na sua música ao vivo, Sociedade Alternativa, o microfone na mão é um meio, é um veículo perigosíssimo, a gente tem que ter muito cuidado com o microfone. Então a justiça tem que ser feita mesmo. Se você usa o microfone para cometer crimes, tem que ser sim processado e penalizado. E quem acha ruim, né? Eu acho que deve confundir, né? O que é direito, lei e liberdade de expressão. Mas isso é porque já sabe, é trama. Ô, José, obrigada, viu, pela sua participação. Muito bacana seu comentário, muito lúcido. Agora, eu queria fazer só uma pequena observação. Como o Petrônio explicou aqui no início do programa, a gente vai evoluindo, né? Assim, a gente já usava algumas palavras que não se usa mais, e você usou a palavra denegrir. Denegrir já é uma palavra que a gente não costuma usar, é uma palavra considerada pejorativa, então a gente pode substituir por difamar e outras semelhantes, outros sinônimos, tá bom? Obrigada pela sua participação, um cheiro. Bom demais, 3h56, esse programa é muita cultura educativa, aqui se aprende tudo, 3h56,
Estamos recebendo o presidente do Esporte Clube Cabo Branco. Amanhã é o dia do vermelho e branco. Quem vai cantar lá amanhã, Coxa? Solta só um pouquinho aí, Coxa. Aline. E deixa o laro, vem pra cá. Eita, coisa boa. Aqui nessa folia só entra quem tem paixão. Tudo singular, né? Aline Rosa, ex-cheiro do amor, vai agitar o vermelho e branco amanhã do Esporte Clube Cabo Branco. E como ele é o rei do camarote, é quem mais entende de festa desse programa, o Pepa Torres faz as honras da casa para o presidente do Esporte Clube Cabo Branco. Fala, Pepinha! Olha aí, amanhã, galera, amanhã no Esporte Clube Cabo Branco, já está conosco aqui Giba, presidente do mais tradicional, mais antigo clube em atividade, né? Temos só pedia para o Astreia, né? E hoje o Cabo Branco, 105 anos 108, né, Giba? 108 anos, meu amigo, é um clube centenário, resistindo, firme e forte, revitalizado, e amanhã tem um baile tradicional, presidente. Boa tarde, bem-vindo ao F5. Boa tarde, Pepe, boa tarde, Fábio, Coxinha, a Juliana. Sou novata aqui. Uma satisfação também. Pode chamar ela de Julieta, ela não parece com Julieta. Eu só escuto, agora eu provei, porque realmente parece com Julieta também. O nosso amigo assessor e quase funcionário também da Pop, Alisson Bernardo também. Uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigada, viu? Seja bem-vindo. Rapaz, todo mundo aqui na ansiedade por essas prévias carnavalescas. O Petrone já está aqui se preparando. Disse que até ontem ele estava se recuperando. Não sei se já se recuperou completamente, estava meio adoentado, mas para a festa ele já está bom. E já está convidando aqui, vamos todo mundo amanhã para o baile vermelho e branco? Dá certo, vamos embora. Conta aí, como é que vai ser? Quais as primeiras atrações? Tem o line-up já do baile vermelho e branco? Ô, Giba, antes deixa eu só tirar uma curiosidade, né? O vermelho e branco é talvez o baile pré-carnavalesco mais tradicional de todo. Eu era guri quando eu me lembro do vermelho e branco. O vermelho e branco faz parte do projeto Folia de Rua? É uma pergunta. Se não faz parte, a gente pode dizer, mesmo não fazendo parte, que o pontapé do Folia de Rua começa com o vermelho e branco. Tô certo, tô errado? Explica pra gente. Antigamente a gente tinha um bloco que era ketchup e maionese, que saía no Folia de Rua, mas a gente não tá fazendo mais a edição. Estamos com o pensamento de retornar o ano que vem, mas é uma prévia da prévia, né? Certo. A prévia a gente dá o pontapé inicial no vermelho e branco, e na próxima sexta-feira inicia realmente o Folia de Rua. Entendi. E esse ano a gente passou 2 anos sem ter as edições por causa da pandemia, e esse ano também promete. O último ano que a gente fez com o El Tchan foi sucesso total, foi casa cheia. Um dia antes a gente esgotou todos os ingressos, mesas, enfim, foi sucesso. E esse tá no mesmo, tá no andar da carroça da mesma coisa. Lá IPP, um dos nossos sócios, eles estão mais frequentes, ele frequenta mais o clube quase que eu lá também. Todo evento ele tá lá fazendo. Você também, Fábio. Mas enfim, a gente tá... É sal, né? No Bar do Mazinho, é lá no Vermelho e Branco, nas festas do Cabo Branco. A gente tá preparando um evento para realmente ficar na história do clube. Tanto na questão de segurança, na questão de ornamentação, de limpeza, as atrações também com a Aline Rosa, com a Bia Vilachan, que é uma multi-instrumentista, é uma artista de Recife, que ela é revelação lá em Recife, lá trazendo música tanto atual de axé quanto pernambucana, enfim. A Orquestra Beleza Pura também, que vai dar o seu show lá também. E o Binho Lucena lá também. É um artista de Campina Grande que vai também dar início ao Vermelho e Branco. E a gente amanhã inicia cedo, às 19 horas a gente já abre o portão, já inicia já cantando já com o Dinho. Aí logo em seguida vai ser a Orquestra Beleza Pura. Durante os intervalos a gente vai ter umas marchinhas de carnavais com o pessoal na orquestra. Bacana. Arrodeando o ginásio lá, vai embaixo, vai em cima, vai nos bares. A gente planejou tudo para ficar
realmente na história do Cabo Branco. A gente vai ter um público que vai ultrapassar 3.000 pessoas e, se Deus quiser, a gente tem essa ânsia que nas edições anteriores a gente faz realmente um reencontro de amigos lá, né? E o pessoal vai, a família toda, vai os filhos, vai neto, vai avô, vai avó, e faz esse reencontro de amigos para realmente curtir essa prévia. Tem muita gente que não vai para a folia de rua por ser num local aberto, né? Tem medo, e lá o Cabo Branco, por ser um local mais fechado, mais com segurança, o pessoal priva escolhe o Cabo Branco para fazer realmente curtir o carnaval, a prévia carnaval lá no Cabo Branco. Ô, presidente, existe há quanto tempo já o Vermelho e Branco? São 52 anos que faz o evento. A gente passou um tempo sem realizar, retornou em 2014 com o Tavinho, na época. Aí passou mais 2 anos, eu assumi em 2016, a gente reativou o baile em 2016 até 2019 e 2023. Passou 2 anos sem ter o baile por causa da pandemia. Eu sou do tempo, amigo, que o Vermelho e Branco, João Pessoa, as lojas de João Pessoa, a Mesbla, lembra da Mesbla? Demais. Ali no Parque Salão de Lucena, outras lojas, as Pernambucanas, o Manera Shopping ali engatinhando. As lojas, as vitrines das lojas, Giba, eram modelos com vermelho e branco. Até hoje tem. Hoje tem algumas lojas que já estão aí, vermelho e branco, nas vitrines. Eu fui no shopping ontem com minha filha e eu andando nos corredores do shopping, a gente realmente vê que a cidade, apesar de ter vários eventos também, porque a João Pessoa virou uma metrópole agora, muito grande. Mas apesar de a pessoa ter essa identidade com o baile vermelho e branco, a gente viu que as vitrines estão todas vermelho e branco. O pessoal até manda mensagem pelo WhatsApp do clube, se realmente o traje é obrigatório, a gente não tem, até por questão jurídica também, a gente não vai... Não pode barrar, né, não pode barrar o pessoal, mas a pessoa que não for do vermelho e branco vai ficar sem sintonia lá no clube, lá, né? Sentindo um peixe fora d'água. É verdade. E esse pessoal manda foto, se tá boa a roupa, tudinho, a gente sem conhecer nem a pessoa, mas eles mandam realmente a foto da gente, perguntando se dava para utilizar a roupa, enfim. Ô, Pepa, eu tava viajando no tempo aí, meu primeiro vermelho branco, eu não lembro nem qual a idade, uma vaga lembrança. Eu acompanhava meu pai no primeiro vermelho branco, quando as emissoras de rádio eram poucas, transmitiam ao vivo os carnavais, os bailes de João Pessoa. Não tinha esse negócio de folia de rua, não. Tinha só as escolas de samba e as festas eram nos clubes. A Estreia, Cabo Branco, Clube dos Oficiais, a SEX, Internacional de Cruz das Armas. E as emissoras de rádio cobriam esses eventos. E eu me lembro que o meu primeiro contato com o Vermelho Branco foi justamente numa dessas transmissões. Eu eu acho que eu devia ter 10, 9 anos, nem me lembro. Não chegou a pular o muro do clube, não, né? Não cheguei a pular, não, como nosso Carlão, do comercial aqui, que disse que chegou a pular o Clube Cabrão. Eu tinha essa facilidade de não precisar pular, porque como meu pai era da imprensa, a gente tinha acesso, embora nunca tenha sido oficialmente sócio do Clube Cabranco. Agora, Giba, você falava aí em 3.000 pessoas, o Clube Cabranco fica extremamente bem localizado, né? Não tem dificuldade para quem for de carro, se bem que muita gente hoje prefere de motorista de aplicativo. É mais barato. Táxi. É mais barato. Aí a minha pergunta é a seguinte, você dizia, o evento começa de 7 horas, vai até que horas? Porque tem gente que quer sair um pouco mais tarde de casa. Tem a nossa limitação. A programação, até porque tem uma limitação de horário. A gente pode ir até 3 horas. Até 3 horas da manhã. Aí a primeira banda vai ser o Tinho. Ele vai iniciar às 19h15, mais ou menos. Certo. Aí logo em seguida, de 8h30, vai ser a Orquestra Beleza Pura. Logo em seguida, depois de 10h30, vai ser a Bia Vilachan. E de 00h45 entra a Aline Rosa. Certo. Vai até 2h40, 2h45 da manhã. Meu amigo, é festão, viu?
Prepare. O seu filho já está recuperado? Já pode estar. Não fazer isso doía, agora não tá bem mais. Já pode se garantir para ficar até as 3 da manhã, né? Agora, Giba, me diz uma coisa. Você falava aí, lembrava da última edição há 2 anos, fazem 2 anos que não acontecia o vermelho e branco. O último foi em 2020. 2020, que foi com El Chan. Você falava aí, esgotou tal. Quem está agora nos acompanhando, não só em João Pessoa, fora de João Pessoa, porque o nosso programa é transmitido para várias emissoras do estado, e quer ir para o vermelho e branco, ainda dá tempo. Onde é que compra ingresso? Ainda tem mesa para vender, tem camarote, só tem pista. Explica para quem está nos acompanhando agora e se animou e está querendo prestigiar o vermelho e branco amanhã. Em relação às mesas, a gente está com 80% das mesas vendidas já. Certo. Falta bem pouquinho. Quem quiser adquirir, corre e vai lá no clube, lá na secretaria do clube, escolhe a sua mesa. Não vai ter aquela mesa privilegiada, porque o pessoal já comprou desde o ano passado já. Certo. Os ingressos também estão à venda. O ingresso meia está R$50, um valor acessível para todo mundo. O ingresso social está R$60. Aquele que vai com 1 quilo de alimento? Isso, a pessoa leva 1 quilo de alimento que a gente, posteriormente, a gente doa para as instituições de caridade e a inteira que está R$100. O valor da mesa para sócio está R$310 e para não sócio R$380. Dividido para 4 fica bem baratinho, né? O sócio que tiver em dia com a mensalidade não paga o ingresso individual, né? A mesa ele pode adquirir com valor mais barato. E tem a opção também de adquirir pelo site do Ingresso Nacional, www.ingressonacional.com.br e no clube. Certo. Eu aconselho as pessoas que desejam ainda ir, porque o pessoal brasileiro deixa tudo para a última hora. De correr logo lá no clube para não acontecer o que a gente que fez no ano passado, né? Quando foi no final da tarde da sexta-feira, a gente esgotou os ingressos, até por conforto do pessoal. A gente poderia vender mais 1.000 ingressos, mas até por questão de segurança, a gente priorizou de não vender mais ingressos e ficar um negócio mais tranquilo. Você falou a venda aí, só porque tem gente me perguntando aqui em relação ao ingresso nacional. No ingressonacional.com.br também compra a mesa ou a mesa só no clube. Não. Tem um telefone, tem um número de contato para quem quiser comprar a mesa. Porque eu repito, tem gente nos escutando agora em várias partes da Paraíba. E justamente uma pessoa que está me perguntando está em Campina Grande, escutando a gente através da Caro FM, se tem algum contato para comprar. E o Instagram, né? Que é o primeiro canal que a gente busca atualmente. A primeira coisa que a gente procura é o Instagram do clube, do bairro. Tem uma galera de uma idade maior que prefere pegar o telefone, cara, crachá. Hoje, minha mãe tem 77, minha filha atualizadíssima. Eu tô dizendo que tem gente, né, Ju? Realmente ela parece com Juliette mesmo, viu? Juliette. Sou eu, rapaz. A pessoa pode adquirir também pelo site. A mesa também tem a opção lá. Certo. Tem um mapazinho, ele pode adquirir pelo site também. Vai ter uma taxazinha adicional de R$10. Sim. Isso pelo Ingresso Nacional. Ingressonacional.com.br. O telefone para contato é 3031 5948. 3031 5948. 5948. 3031 5958. Pode ligar para 5948. 5948 é o telefone lá da Secretaria do Clube. As informações e o Instagram do clube é @Clube Cabo Branco. Show de bola. Hoje Ju tinha uma pergunta, Pedro. Cabo Branco, do Insta. O Cabo Branco vai fazer, acho que é no Carnaval, faz aquele baile para gurizada. Isso. Vai ter esse ano? Vai ter o baile infantil no domingo e na terça. A gente vai deixar os pais para curtir o vermelho e branco, e no domingo e na terça a gente vai fazer o baile também, que é tradicional também, né? Pra gurizada. No domingo e terça com a orquestra Frivolândia e atrações de palhaço, a gente coloca brinquedos infláveis lá também, com um preço bastante acessível. De que horas é isso? É no domingo e no sábado? 3 horas. De carnaval, né? Isso, é domingo e terça de carnaval. Aproveitar também o espaço, já, se puder, a gente já lançar em primeira mão um evento que a gente vai fazer no dia 1º de abril. Que não é mentira. Não é mentira. Vai ser com Cavalo de Pau, Valdones
e Cirano e Cirino, que vai ser tipo um recordando o São João. E o São João do clube, dia 27 de maio. Já tem 2 atrações já consolidadas, que é o Cátia Silene e... Excelente. Que era do Mastruz com E Leite, a do Ilho Mendes, isso. Eita, do Ilho Mendes é bom. E Os dois do Mastruz com Leite, né? estamos fechando a 3ª atração, que vai ser muito bacana também. Vamos por partes, quer dizer, dia 1º de abril, Cavalo de Pau, Valdones e Cirano e Cirino. E vocês começam a venda de mesas de ingresso a partir de quando? Após o carnaval? Estou falando aqui em primeira mão. Olha aí. A gente só vai anunciar no Vermelho e Branco amanhã. E quando for na quarta-feira, a gente já dá início às vendas já. Ô, Chico, o Clube Cabo Branco está se tornando um local de grandes eventos, né? Recentemente a gente teve o show de Zezo, fiquei pé da vida porque não fui. Né? Mas está se tornando... Teve Vanessa da Mata ano passado. Vanessa foi? da Mata. Tava dodói, rapaz. Tava louco para ir para esse show. A gente já tá com uma programação extensa. No mês de janeiro a gente fez Zezo, Beto Barbosa. Sim. Teve os Fíveres, Adilson Ramos. Isso, o Fíveres, Adilson Ramos, recentemente. O aniversário do clube é quando? É dia 13 de dezembro. 13 de dezembro. Certamente é uma data que seja comemoração. A gente está programando já também um evento tanto esportivo quanto social também para dezembro também, para comemorar mais um ano de vida. Como você falou aqui, o clube, acho que é o único clube de João Pessoa que resiste ainda a toda essa máquina. Tem a praia, tem os condomínios hoje que também praticamente são clubes, né? E a gente está fazendo essa movimentação e graças ao empenho de todo mundo, toda a diretoria, a gente está conseguindo manter o clube em dia, tá todo com as suas contas estão sanadas, enfim. Tá vivo, né? O Cabo Branco tá vivo, cara. É verdade. Tá? Eu acho massa isso, porque o clube vive, tem sauna, tem piscinas, tem quadras de tênis, tem campo de futebol, tem academia. Né? Tem um terraço panorâmico, que é um restaurante. É um restaurante. Hoje, já, se puder, também vai ter o assustado tradicional de Ruth e Avelino. Sempre hoje tem o assustado de Ruth, né? Isso, E a gente faz nos sábados também o jantar dançante lá. Enfim, no domingo a gente faz o domingo dançante lá também. Já tem, como você falou também, durante a semana tem um cardápio lá com o Mazinho lá. Meu amigo, eu ia dizer agora mesmo, eu gosto da quinta-feira, que é a quinta do cozido. Faz um tempinho que nós não vai, né, Pedro? Ali embaixo daquela. Que árvore é aquela, Giba? Pé de manga, não? Não é manga, não. Eu não sei qual é. É uma frutinha que eu esqueci o nome agora. Não sei se é pitanga. Mas assim, é uma sombrinha massa. Falando em cozido. Pra você comer um cozido com uma boa do brejo, Fabão. Ô, Giba, quem quiser se associar ao Cabo Branco, pode. Como é que faz pra se associar ao Cabo Branco? É caro. É nada, é um valor totalmente acessível. Hoje a pessoa ir pra uma academia, ir pra um barzinho na beira da praia, a pessoa gasta R$100 fácil. É verdade. Aí o valor da mensalidade lá é R$120 mensal. Os eventos que são administrados pelo Clube Vermelho e Branco, São João, Réveillon, tem entrada gratuita. Você pode tomar banho de piscina, tem uma raia disponível para o sócio para nadar lá, tem a pelada de futebol. Tem o tênis, o futsal, o beach tênis. Mas pensa o esporte que eu quero frequentar, fazer. Bicho, é o tal do tênis. Do tênis? Tu não aguenta. É Saibro aquele piso, né, Giba? É o Saibro. O Guga, vou baixar o espírito de Guga em mim. Ô, Giba, você falou em escolinha de futsal. O Cabo Branco é extremamente tradicional com futsal. Tem escolinha no futsal, para que idade no Cabo Branco? Tem a partir de 4 anos. Certo. Inclusive, quem administra essa parte do futsal é o campeão mundial também, Mazurei. Mazurei, quer perguntar Mazuca! Mazurei, que está lá até hoje, lá também com seu filho Mike, lá com outras pessoas, coordenando o futsal. Tem a natação, que é o professor Rossini. Professor Rossini. Ele está administrando lá. Só fera. O futsal, o futebol de campo está com o Bruno, com o Jeová, com o pessoal lá também. O tênis com o professor Joca. O beach tênis com a Ayrton Rodrigues. A Ayrton Rodrigues hoje é referência no esporte do beach tênis, hoje que é um dos esportes que mais cresce no Brasil, né? É verdade. E ele está em 17º no ranking mundial. Cara. Está participando esse final de semana de um torneio em São Paulo. E a gente tá sempre fazendo algumas modificações. A gente fez uma área nova lá, não sei se vocês já viram.
a praça da alimentação na lateral do clube. Ficou linda. Tem as salas comerciais lá também, que tem cabeleireiro, salão. É um clube efetivamente vivo. Fábio, né? tu vai lá, cara, faz um tempinho que eu não vou, mas eu vou voltar lá, viu, Breno? Fazer uma sauninha lá que eu gosto. Encontro lá de vez em quando Branco Mendes, Ricardo Marcelo, professor União. Aí assim, você vê o clube, sabe, cara, com vidas, muita gente, criança, adulto, idoso, sabe, praticando esporte, conversando, tomando um cafezinho, comendo alguma coisa, tomando uma cervejinha. O clube tá vivo, cara. Um clube de 108 anos, onde o presidente disse bem aí, onde hoje todos os edifícios de João Pessoa têm sua área social, tem sua piscina, tem sua área de lazer, tem sua churrasqueira. O Cabo Branco resiste bravamente e bem, né, a essa modernidade, a essa evolução, que é uma coisa natural. Clube social hoje são poucos que resistem. É verdade, Pepe. Olha só como esse programa é bacana. O nosso ouvinte Norberto Lima está dizendo: Fabão, os sombreiros do bar de Mazinho é Ficus. Olha aí. Ficus. E ele está dizendo mais. Lá tem o Rubarão. Eu não comi ainda não. Que é o rubacão com camarão. Eu pensei que era com tubarão. Presidente Giba, obrigado demais pela sua presença. Um abraço, aqui. Mazinho. Gosto muito do Mazinho. Viu? Agradecer ao nosso primo jornalista Alisson Bernardo pela assessoria do Clube Cabo Branco dos eventos. O cara é craque, não é porque é Bernardo não, mas é craque. Joga em todas as posições. E Giba, aproveita para convidar a cidade de João Pessoa, a grande João Pessoa, quem quiser ir e como faz para ir para o Vermelho e Branco de amanhã, Giba. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Juliana, Juliette. A Juliette. Pepe, Fábio, Coxinha. E só acompanha o Coxinha também no podcast dele também, né? Que ele vai falar já, que hoje tem podcast. Convida o presidente, vocês querem convidar o presidente? Convida o presidente para o seu podcast. Uma satisfação. E dizer que amanhã, quem não adquiriu, corre para prestigiar o baile mais tradicional da cidade, o baile Vermelho e Branco, com a Aline Rosa, a cantora baiana, a cantora pernambucana Bia Vilachan, a orquestra Beleza Pura e o Tinho. São 4 atrações que vai diversificar, vai do frevo ao axé, a música carnavalesca, enfim, a gente tá fazendo, programou, vai ter marchinhas de carnaval também nos intervalos, com a orquestra puxando também, enfim, vai ser muito bacana. Adquira já a sua mesa, corre para não ficar de fora. Na última edição que teve o Tchan, estive lá. Nosso Gutenberg Cardoso também teve lá. Mas você foi embora logo. É porque você fugiu logo. E assim, rapaz, tinha tanta mulher bonita, tanto homem bonito. Não, quem não, Vermelho e Branco é pra paquerar, meu irmão. Aqui Fabão é casado, presidente, pensa que ninguém paquera. Não, eu não tô dizendo isso. Não, você deixa esses detalhes pra depois. Mas tem muita gente que quer ir pra paquerar. Ingressonacional.com.br, né, presidente? www.ingressonacional.com.br. E o telefone da Secretaria do Clube? 30 31 5948. 30 31 5948. Obrigado demais, presidente do Clube Cabo Branco. Giba, a gente vai estar lá amanhã, né, Pepa? Certeza. Vamos embora. Se Deus quiser. Você já tá bom. Coxa, vou começar por você a palavra final de hoje, porque você hoje tem podcast de Frente com Coxinha, né, Coxa? É isso aí, só convidando o pessoal para logo mais às 20 horas, 8 da noite, lá no nosso canal no YouTube de Frente com Coxinha. Hoje eu vou estar recebendo uma amiga nossa de imprensa, que é a Heloíse Desirê. Desirê é minha convidada hoje, vamos bater um papo bem bacana com ela. Ela vai ser show de bola, vai ser muito bom. Ela vai trazer grandes revelações. E tu sabe como é que eu sou, né? Eu vou arrochar o nó. De Frente com Coxinha. 8 da noite lá no nosso canal no YouTube de Frente com Coxinha. Vai lá e aproveita e se inscreve no canal. Bom demais. Ju, a palavra final que fica. Bora, 2h20 já, minha gente. Tem música daqui a pouco com Rafael Bambam e segunda-feira a gente tá de volta. Bom final de semana, divirtam-se com responsabilidade. Um cheiro. A palavra final é que fica Pepa Torres. O governador João Azevedo disse hoje pela manhã que quer candidatura do PSB em todos os municípios da Paraíba, mas que João Pessoa e Campinas são municípios diferenciados e a história será outra. Muito bem, 14h20, como o Ju falou, não desliga o teu rádio, não troca de sintonia, vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais jornalismo, mais informações aqui na Pop, 18 horas com o Heron Cid, o Alisson Bezerra e equipe com o Hora H. E amanhã, às 6 da matina,
o trio Parada Dura estará formado aqui na Pop, com Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandando o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até segunda, se Deus quiser.